Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Tudo bem com vocês? Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para este canal. Meus amados irmãos, hoje eu vou esclarecer uma dúvida que eu vi no canal da irmã Kátia, não a Kátia Rosa de Saron, mas a outra Kátia que era da sã doutrina dos usos e costumes, e assim como eu venho divulgando hoje a sã doutrina bíblica. Então eu vi dois comentários de uma mesma inscrita no canal dela e de vez em quando eu presto apoio para esclarecer algumas dúvidas no canal da irmã Kátia, né? Ela até me autorizou e já me agradeceu no privado por eu esclarecer algumas dúvidas sempre concernentes e baseadas na palavra do Senhor a respeito da sã doutrina bíblica. A irmã Kátia é uma bênção. Através da vida dela, muitas pessoas saíram do jugo pesado, saíram dessa doutrina de homens e hoje, estão caminhando para a doutrina bíblica, a sã doutrina baseada na Bíblia. Então, eu vi dois questionamentos de uma mesma inscrita que perguntou a respeito, daquela passagem que se encontra em 1 Coríntios, que se diz assim, eu vou esclarecer a dúvida dessa pessoa. Então, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 24, 25, 26 e 27. Está até sublinhado aqui, 24, 25, 26 e 27. Nos diz assim, Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Eu vou ler o versículo 18 e 19, que nos diz assim, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então vou ler de novo aqui primeiro, vou ler o 18 e 19, que nos diz assim, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aí, nos outros versículos fala que Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Meus irmãos, tem muitos crentes que fazem uma confusão em relação a esses versículos lidos, porque eles creem assim. Na cabeça de muitos crentes, eles acham que toda pessoa que vai se instruir, ela vai se aperfeiçoar na palavra, vai fazer um curso, formar em teologia através da palavra de Deus. Tem muitos crentes que fazem uma confusão achando que Deus saiu da vida dessas pessoas. Então tem muitos crentes que acham assim, que Deus só usa pessoas simples de conhecimento, pessoas simples no sentido assim, que não são bem alfabetizadas. Então elas fazem essa confusão e distorcem a palavra de Deus. Mas a palavra fala, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Então seria uma falta de lógica, seria até meio ilógico a gente tentar interpretar dessa maneira a palavra de Deus quando fala isso, porque pela lógica, como é que uma pessoa que está na presença de Deus fazendo uma graduação, se aperfeiçoando nos estudos a respeito da palavra de Deus, como é que uma pessoa dessa ela estaria se perecendo, para os que perecem?
Então essa palavra aqui, meus irmãos, quando fala que a sabedoria de Deus é loucura, né, para aqueles que perecem, ou a sabedoria do mundo não é a mesma para que Deus, igual fala aqui, quer ver? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a gente tem que entender, meus irmãos, que todo crente, que inclusive até a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Tem muitas pessoas que elas não têm uma fé estabilizada, elas não se estabilizam na palavra, por quê? Porque falta conhecimento. Então a gente tem que desmistificar, tem que combater essa questão de que o crente, quanto mais ele estuda, mais ele se afasta de Deus. Isso é mentira, isso é uma falácia, enganação de Satanás, é uma enganação do maligno. O crente tem sim que estudar, tem que ler a Bíblia, se ele tiver a oportunidade de ler, porque hoje, meus irmãos, nós temos que desenvolver uma fé racional, assim como o apóstolo Paulo falou na palavra. Então, bem-aventurados são aqueles que se aperfeiçoam na palavra, estudam mais e solidificam a sua fé de uma maneira mais racional. Porque a pessoa que ela é emotiva, ela é mais levada pelo engano. A pessoa que ela é mais emocional, a pessoa que ela não sabe desenvolver o seu lado racional, uma pessoa que tem um lado mais emotivo, ela é uma pessoa mais fácil de ser enganada, vamos dizer assim, né? E outra coisa também, meus irmãos, a gente olha pela palavra porque, né, tem esse conceito de que Jesus é amor. Então a gente pensa, quem não estuda muito a palavra pensa que Jesus era um homem altamente emocional e Jesus não era. Futuramente eu vou trazer alguns vídeos aqui para o meu canal mostrando a racionalidade de Cristo. Que Cristo utilizou sim do amor, né? Quando ele curava as pessoas, quando ele agia de misericórdia, mas Jesus também usou um alto poder racional, a sua racionalidade para combater, né, os fariseus, para combater as mentiras, as falácias de Satanás. Então Jesus foi um homem altamente racional. É tanto que outras religiões o têm como um profeta. O islamismo o tem como um grande profeta, né? Como um grande filósofo. Por quê? Porque os filósofos são homens inteligentíssimos, são homens dotados de muita razão. Então hoje nós somos convocados a desenvolver o quê? Uma fé racional para combater toda heresia, para combater todo falso ensinamento, todo falso profeta, todo herege, tudo aquilo de engano que vem combater contra a palavra de Deus. Então, na verdade, quem são essas pessoas que se acham os sábios, né? Hoje em dia, eu até anotei aqui, gente, tem uma lista aqui, ó. Tem uma lista aqui de filósofos que foram importantes para a humanidade, eles se destacaram. E esses filósofos, eu vou ler depois até uns brasileiros ultimamente. Esses filósofos, se vocês pesquisarem a vida deles ou até buscarem aqui até na própria internet, na plataforma, vocês vão ver que as mensagens deles perduram até hoje. E tem muitas pessoas, principalmente as pessoas que não foram abraçadas pelo evangelho, os ímpios, né? As pessoas que não são cristãs, elas dão muito mais valor ao que esses filósofos falam do que a própria palavra de Deus. Então, geralmente os ímpios, pessoas que não têm compromisso com o evangelho, pessoas que por muitas vezes não optaram ou não querem seguir a religião cristã ou acreditar no que a Bíblia fala, essas pessoas por si, elas vão acreditar e pregoar mais o que esses filósofos falam, né? Então, quais são os filósofos que a gente vê muito aí, né? Que eles defendem o estoicismo, eles defendem vários tipos de pensamentos e doutrinas. Eu vou citar alguns aqui dos filósofos que são bastante reconhecidos no mundo e que tem muitas pessoas, principalmente esses homens, né? Homens muito inteligentes, esses professores de universidade. As universidades, principalmente essas federais, elas apregoam e colocam até na sua grade de ensino
muitos dos ensinos, muitos dessas doutrinas e ensinamentos desses filósofos. Então os filósofos mais famosos, eu vou citar aqui porque todo mundo conhece, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Então esses filósofos gregos são mais conhecidos do mundo, né? Sócrates, que tem o mito da caverna. Quem é que nunca ouviu falar sobre o mito da caverna? A gente aprende muito isso quando a gente adentra nas faculdades, né? Quem embarca no curso superior se depara muito com essa questão de estudar os ensinamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Né, sobre o mito da caverna, a República de Platão. Então sempre a gente se depara com esses filósofos. Então vou falar sobre alguns aqui, apesar que tem mais, viu? Tem Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Descartes, Nicolau Maquiavel, John Locke, George William Friedrich e Hegel. Né? Então esses filósofos que eu li aqui, eles não são brasileiros, são pessoas que se destacaram durante o mundo, no período da Idade Média, no período da Idade Contemporânea, né? Então, e hoje nós estamos no pós-modernismo, nós estamos vivendo na era pós-moderna. Então esses filósofos, eles se destacaram no mundo por trazer as suas doutrinas, os seus ensinamentos. E tem muitas pessoas catedráticas, né? Até mesmo no ensino acadêmico, eles são bastante abordados. Então, quando fala sobre essa sabedoria, lá, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, essas pessoas sábias, a qual a palavra fala, não está se referindo aos teólogos, né? Aos homens que foram principalmente cristãos, aos homens que foram alcançados pela graça de Jesus e decidiram se aperfeiçoar através da palavra. Porque eu garanto para vocês, meus irmãos, que é muito melhor dar valor a um teólogo, a uma pessoa que entende da palavra, que estudou, do que uma pessoa que não entende e abre a palavra e explica a seu bel prazer, e explica de qualquer maneira. Por quê? Porque através disso, de uma pessoa que explica a palavra de qualquer maneira, sem utilizar a hermenêutica, sem utilizar a apologética, a homilética, sem utilizar os recursos para entender o contexto, o que aquilo está falando. Então a pessoa que traz a palavra de Deus de qualquer maneira, ela vai trazer o quê? O ensinamento errado. Ela vai trazer uma heresia, vai contaminar a sua fé e em vez de te aproximar de Cristo, vai te afastar, né? Vai te conduzir para um caminho de perdição. Então é 1000 vezes melhor dar valor e crédito na pregação de um teólogo, né, que respeita os artifícios teológicos, né? Apologética, de combater a heresia, que defende a homilética, a hermenêutica, né? Que defende esses conceitos para defender aquilo que realmente contém na palavra, do que uma pessoa que abre a Bíblia de qualquer maneira, né? Traz versículos isolados e através disso vai trazer o quê? Ensinamentos errados, ensinamentos errôneos que vão levar à heresia. Então, heresia é isso. É quando alguém traz um ensinamento errado, né? Porque hoje em dia o que acontece é isso, meus irmãos. Tem pessoa que pega, né, a Bíblia de qualquer maneira. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa abre em Jeremias e lê assim, quer ver? Um exemplo. Jeremias capítulo... Só um minutinho, gente. Vou pegar aqui porque minha Bíblia ela é muito marcada. Aqui, ó. A pessoa, por exemplo, ela pega capítulo 30, versículo 17. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamam a enjeitada, dizendo é Sião, porque ninguém pergunta. Aí o herege, né, ou a pessoa que não tem muita formação, ela lê esse versículo aqui e depois começa a falar coisas que não condizem com a palavra de Deus.
Então, é muito melhor dar crédito a uma pessoa que lê, que medita, que estuda a palavra de Deus, do que aquela pessoa que é indouta, né, que não sabe às vezes nem o que está falando, já abre a palavra de Deus em qualquer lugar e traz ensinamentos errados. Principalmente pessoas que trazem versículos isolados. O que é versículo isolado? É uma pessoa que vai pegando um versículo, para tentar defender a sua ideia, ela começa a passear na Bíblia. Ela pega um versículo do Velho Testamento, um versículo lá do Pentateuco, né? Outro versículo lá do livro de Salmos, um versículo do Novo Testamento. Aí às vezes os versículos não têm nenhuma conexão bíblica ou de assunto, né? E começa a fazer, e ela cria aquela teoria, ela cria aquele ensinamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente observa muito isso aqui na plataforma, né? Se a gente fosse falar aqui, ia falar de muitos que pegam um contexto isolado e vai fazendo aquela emenda e trazem ensinamentos errados. Então, essa palavra que foi lida aqui, para esclarecer a dúvida dessa irmã, não está falando sobre os teólogos. Aqui está falando sobre pessoas sábias, né? Principalmente sobre os filósofos. Porque os filósofos, eles gostam muito de se arraigar, né, de defender uma sabedoria humana, argumentações humanas. Eles filosofam sobre questões da vida, muitas vezes não tem embasamento bíblico, né, e vai tentando chegar naquela conclusão. Então a filosofia é isso, né, são pensamentos, são retóricas, são indagações que as pessoas vão fazendo, né? Aí começa a pensar qual é o sentido da vida, mas a pessoa não embarca pela Bíblia, ela vai trazendo os seus questionamentos através do que ela acredita e do que ela observa. Então a filosofia, ela tem muito essa questão. Ela levanta as suas teses e os seus questionamentos através de uma observação. Então nós podemos dizer que a filosofia é uma ciência, porque a ciência, ela tem esse fato, ela tem que observar para chegar numa conclusão. Todo fato científico, ela se dá através de observações. E a palavra de Deus, a gente sabe que ela não é uma ciência, porque trabalha muito com essa questão de fé, com o sobrenatural. Então os filósofos, eles defendem a ciência. Então, hoje em dia, vou falar de alguns filósofos brasileiros, né, que são bastante conhecidos. Antigamente, eu já fiz estudo, já olhei vídeo através desses filósofos. Eles trazem até alguns questionamentos interessantes, alguns questionamentos até interessantes para a gente olhar. Mas se você tiver algum problema de assistir palestra desses filósofos achando que vai atrapalhar a sua fé, então não assista. Porque tem pessoas, meus irmãos, que elas não têm aquele discernimento de assistir uma palestra de um filósofo e conseguir atenuar ou absorver sem embaralhar a sua fé. Tem pessoas que às vezes não conseguem, né, absorver um conhecimento que seja fora da Bíblia. Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, ela vai misturar um conhecimento científico, um conhecimento filosófico com um conhecimento que ela tem de Bíblia. Então a pessoa faz aquela confusão. Se você não tem esse discernimento, não tem essa habilidade para separar, para discernir as coisas, eu aconselho que você não faça, né? Mas graças a Deus tem outras pessoas que conseguem separar, que conseguem diferenciar um conhecimento científico de um conhecimento teológico e não fazem aquele embaraço, né? Não fazem aquela confusão em suas mentes. Tem outras pessoas que são mais fracas, né? Tem outras pessoas que elas começam a aprofundar um pouco mais a fundo num estudo teológico, a cabeça dessas pessoas começa a embaralhar, então eu sugiro que não faça. Se você acha que sua mente ela não consegue se aprofundar mais em assuntos concernentes à palavra de Deus, porque você acha que vai desvirtuar a sua fé, não faça, né? Cada um tem o seu limite. Então, quais são os filósofos brasileiros, né, que trazem mensagens interessantes? Não são mensagens bíblicas, são mensagens baseadas em conhecimentos humanos. Então, tem Leandro Carnal, Viviane Mossé, Luiz Felipe Pondé, Marilena Chauí, Márcia Tiburi, Mário Sérgio Cortella, Djamila Ribeiro, Silvio Galo. Então a gente vê que tem muitos filósofos que trazem ensinamentos interessantes, mas lembrando que muitas vezes esses filósofos não são ateus. São ateus, quer dizer, muitos filósofos são ateus. Eles não creem em Deus, né? A maioria. Por quê? Porque são pessoas que embarcaram mais pelo conhecimento científico,
E a gente sabe que a fé e a razão, né, a ciência e a fé, ela se contrapõem muito, elas entram muito em choque, porque a ciência ela vai defender e ela vai analisar um fato para chegar e fazer toda uma metodologia para ser analisada e chegar numa conclusão. Então, esclarecendo essa dúvida aqui, né, de 1 Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, parece inscrita. Então, isso aqui não tem nada a ver com teólogos, né, quando fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Essa palavra não é direcionada aos teólogos. Ela é direcionada, né, aos filósofos, a esses homens que não utilizam a palavra de Deus para tentar trazer respostas aos questionamentos da vida através dos seus métodos de investigação científica, viu? Então está direcionada aos filósofos, não aos teólogos. Essa irmã também, ela perguntou a respeito daquela parte que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11. Aqui, ó, capítulo 22, versículo 11. Que nos diz assim, ó: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aí essa irmã, né, eu acho, se eu não me engano, parece que ela é da sã doutrina dos usos e costumes. E ela estava tentando argumentar essa questão dessa santificação, né? Porque ela acredita em testemunhos de arrebatamento de céu e inferno. Aí ela estava defendendo a questão sobre o jugo pesado. Minha irmã, você tem que aprender o seguinte: em primeiro lugar, você tem que tomar muito cuidado com esse conceito de santificação que você busca. Porque dependendo da forma como você busca essa santificação, se não for da maneira correta, ela vai te levar para uma soberba espiritual. Então primeiro, você vai se tornar uma mulher fanática, né? Fanática, você não vai conseguir discernir, você não vai ter aquele equilíbrio de conseguir discernir, né, aquela temperança que Deus pede para o cristão, porque a palavra fala, né, não seja demasiadamente santo. Por quê? Porque aquelas pessoas que buscam uma santidade da maneira errada, acreditando principalmente em coisas que não estão na Bíblia, né, em conceitos extra-bíblicos e antibíblicos. Por que eu falo extra-bíblicos? Porque a palavra extra vem de fora, então fora da Bíblica. E antibíblicos é aquilo que confronta a palavra de Deus. Então hoje em dia o que está acontecendo? Tem muitos crentes que estão dando valor a experiências espirituais, a relatos, né, a recomendações que vêm dessas experiências espirituais, e essas pessoas achando que vão atingir um grau de santificação muito maior, na verdade acabam tendo a sua fé contaminada, porque elas estão seguindo orientações que não vêm da palavra de Deus. E a palavra fala que quando a gente começa a seguir coisas que não está na Bíblia, né, o espírito de engano ele opera, ele começa a operar. Então muito cuidado com isso. Se você quer se santificar, santifique através da palavra de Deus. Não busque essas recomendações que vêm de fora da Bíblia, seja através de revelações de pessoas que foram ao céu e inferno, né, que falaram que se você comer tal fruta, você vai para o inferno, que se você usar tal produto no cabelo, você está condenando a sua vida ao inferno. Então tome cuidado com isso, porque essas pessoas, eu falo porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso, a irmã Kátia já passou por isso, então, e tem outras pessoas também que já. Então a gente fala com propriedade do assunto. Essa santificação que a palavra fala, você tem que se santificar baseado na palavra de Deus. Então é você buscar o jejum, a oração, a cumprir os mandamentos de Cristo. Porque quando você cumpre os mandamentos de Cristo, automaticamente você está se santificando, está se aperfeiçoando. Jesus falou, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, então a gente tem que praticar. Eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante àquele que edificou a sua casa na rocha, a qual vindo um vento forte, né,
bateu contra essa casa e não a derrubou, porque ela estava firme na rocha. Então, quando você vai pela palavra de Deus, você se santifica baseado nos mandamentos e ordenanças que estão na palavra, através dos mandamentos de Jesus, aí sim você está se santificando mais ainda. Mas a partir do momento que você procura uma santificação baseada em coisas que não estão na Bíblia, né? Essas experiências de arrebatamento, essas orientações, você está dando legalidade para que o erro, o espírito de engano atue na sua vida. Aí o que vai acontecer com você? Você vai começar a ser perturbada espiritualmente. Você vai começar, aí vai entrar a soberba no seu coração, você vai começar a julgar todos os crentes, né? Porque uma característica desses crentes que estão perturbados, eles colocam todo mundo como mundano, né? Então para eles têm uma arrogância tão grande que eles falam o quê? Crente, a primeira coisa que eles falam é o quê? Fulano é mundano, não dê ousadia para crente mundano, né? Crente rebelde, crente mundano. Só que se a gente for chamar eles de fanáticos e fariseus, eles não gostam. Então eles são assim, são crentes fanáticos, são crentes que praquejam, eles gostam de praguejar todo mundo, são crentes feiticeiros, por quê? Eles não sabem rebater uma opinião contrária, né? Aí o que eles vão fazer? Eles vão jogar uma praga contra a pessoa, eles não aceitam críticas. Então essas pessoas, elas estão com a fé contaminada, são pessoas que já embarcaram para o fanatismo religioso, elas viraram os fariseus, os sepulcros caiados que estão na palavra. Então cuidado com como você busca essa santificação para a sua vida, para que você não venha cair nessa soberba espiritual e de começar a julgar todo mundo, né? Porque igual eu falei, o crente fariseu, uma característica do crente fariseu é essa: ele julga todo mundo como mundano, ele acha que ele é o único digno de salvação, né? E tem muito crente fariseu nessa plataforma. Se você for até no canal dessa pessoa, além dela não te responder, ela vai te bloquear e ainda vai jogar praga na sua vida. Que esse tipo de crente é desse jeito, eles não sabem conversar, eles não sabem dialogar, não aceitam críticas, né? Se você for exortar uma pessoa dessa, ela não vai aceitar. Por quê? Porque a soberba já está num grau muito alto na vida de uma pessoa dessa, a mente cauterizou, aí é só Deus para fazer a obra, é só o Espírito Santo para fazer a obra numa pessoa dessa. Amém, minha irmã? Então eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aqui. Fique com Deus e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.